Marcelo Nunes já com as informações do esporte, mas eu estava repassando essa nota aí, né, do fogo olímpico circulando pela nossa região, passando pela nossa região, né, e você é um dos agraciados, me parece, né? Eu estou tentando, tentando, você está né? inscrito, né? Eu me candidatei a uma vaga, né? Né? Passei para a fase 2, agora eu estou esperando aí, quem sabe... Vai carregar a tocha. Vamos ver, se eu vou levar o fogo olímpico. Vai passar aqui em Itajaí também. Ah, é? Também aqui Itajaí? Também, aqui também. Ah, que legal. Itajaí, Balneário Camboriú. Balneário Camboriú e uma série de cidades aí por todo o estado, né? Além de, claro, um roteiro bem grande por todo o Brasil. Legal. Vamos falar de esporte então? Boa tarde para você. Muito boa tarde para você ligado no Meio Dia Esporte. E olha só, lembra o tênis e o pádel. E é uma modalidade que, inclusive, no ano passado estreou nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Agora a gente vai conhecer mais sobre o squash. Veja só. Depois da comparação feita por Vini Costa, um dos principais atletas do Brasil, fica fácil de entender o squash. Esse esporte parecido com o pádel e que lembra muito o tênis. Dá uma comparação muito fácil para quem está em casa e para tentar entender, porque fala squash, raquete, bola, fica aquela coisa meio vaga, né? Então a gente pode comparar com o tênis, que é o nosso irmão mais novo, e aquela comparação também que se faz com o futebol, com o futsal. Squash e o tênis é a mesma coisa, você tem que ganhar o ponto. O adversário não pegar a bola, movimentar ele, o tênis, o jogador fica do outro lado, e o squash simplesmente vocês ficam lado a lado, o objetivo é fazer com que o jogador não pegue a bola. Pouca gente sabe, mas o squash tem mais de 50 praticantes na região de Balneário Camboriú e que já tem conquistado resultados importantes, tanto que no JASC do ano passado deu Balneário. A gente fez uma equipe forte aí e daí a gente conseguiu ganhar o primeiro ano de exibição do squash no JASC e a gente fomos campeões. Com várias conquistas na carreira, incluindo 2 medalhas pan-americanas, o gaúcho Vinícius esteve em Balneário Camboriú participando de um torneio com squashistas da região. Morando há um bom tempo em Floripa, agora ele quer se dedicar a ensinar o esporte. Pretendo avançar nessa carreira de técnico aí, né, até quem sabe uma federação que hoje em dia todo mundo sabe que tem muito problema, pepino, Federação Brasileira. Squash não é diferente de futebol, de qualquer outro esporte, muita burocracia, muita politicagem, então é um espaço que eu quero ainda me dedicar no squash, né? Acho que ainda tem muita coisa para doar pelo esporte ainda. O Vini fez uma carreira vitoriosa como jogador e agora quer repetir a sequência comandando atletas. E com um sonho que é de muitos jogadores pelo mundo afora, ver o squash se tornar uma modalidade olímpica. Cara, esse é um sonho meu, das gerações antigas, das futuras que venham, porque já bateu na trave 3 vezes. Olimpíada de Londres, ficou entre os 7 esportes finalistas para entrar. No Rio bateu na trave, era para entrar, perdeu para o golfe, para o rugby e agora... Felizmente a gente ficou entre os 10, então eu acho que agora só para 2024 mesmo. Ainda continua o sonho do squash, ainda continua vivo nas Olimpíadas. O squash, assim como o karatê, né, estão na briga para também ser considerado um esporte olímpico, né? Quem diria, 2 modalidades até que bastante tradicionais. E falando sobre o squash, uma modalidade que tem um gasto calórico bem grande, uma modalidade bem puxada. Nós conhecemos o squash que está repleto de praticantes em Balneário Camboriú e quem também está mandando bem por lá é a atleta do vôlei de praia, a Leise Bianchini, que junto com sua parceira, a Andréia, estão disputando o Circuito Nacional da modalidade no Rio de Janeiro até amanhã. Além de jogadora, ela também é técnica de vôlei de praia em Balneário Camboriú. Parabéns à atleta aí da cidade. E olha, falando de vôlei, hoje Itajaí tem compromisso importante na Superliga B de voleibol. A partir das 8 da noite, Itajaí encara o SESI de São Paulo. Jogo complicado, jogo difícil e Itajaí precisa da vitória. Com 3 jogos restantes nessa fase de classificação, o time precisa vencer pelo menos 2 para avançar. Esse jogo começa às 8 da noite no ginásio Ivo Silveira, no bairro Fazenda. Os ingressos custam R$10 ou R$5, mais 1 quilo de alimento não perecível. Boa sorte à garotada do voleibol, quem sabe aí uma boa campanha assim na Superliga B já esse ano. Agora a gente muda de modalidade e fala de futebol, porque a Federação Catarinense de Futebol lançou ontem em Floripa o Campeonato Estadual 2016. E de novidade, ou melhor dizendo, de mudança, né? Voltou a ser como era. É que agora a competição volta a ter 2 finais, 2 jogos decisivos, portanto. E também esse ano a competição vai ter um movimento contra o racismo. A Federação Catarinense também divulgou detalhes agora de forma oficial da Copa Santa Catarina, que começa no fim de março e vai reunir a participação de equipes sub-20 das séries A e B do Campeonato Estadual. Marcílio Dias confirmou participação nessa competição e a data da estreia rubro-nil sai ainda essa semana. Bom, para movimentar um pouquinho
o futebol do Marinheiro, que está parado, né? E quem sabe se aproveite algum valor aí do Sub-20 para disputar o Campeonato Catarinense da Série B. Falando em base do Marcílio Dias, o garoto Valério, que é aqui de Itajaí, foi formado aí na base do Marcílio Dias, vai jogar no futebol do Acre, lá no Rio Branco do Acre. Foi para muito longe o Valério. Boa sorte ao garoto. E um dos maiores vencedores do Campeonato Catarinense, o Avaí, está numa situação caótica, com dívidas que chegam a 50 milhões de reais. Agora, os funcionários do clube entrarão em greve. Veja só. Nessa quinta-feira começa a temporada 2016 do Leão. O primeiro compromisso é em Chapecó, diante do Grêmio pela Primeira Liga. Um adversário que preocupa o goleiro Renan. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, só que com a nossa motivação, com a nossa vontade realmente de vencer e de crescer, eu acredito que a gente vai conseguir fazer um bom jogo. Se dentro de campo segue a preparação do Leão para a estreia na Primeira Liga e também no Campeonato Catarinense, fora das 4 linhas, o Avaí vive uma situação bastante complicada do ponto de vista administrativo. Isso porque o clube enfrenta uma greve dos funcionários. De acordo com a administração do Avaí, 60% dos funcionários cruzaram os braços. Tem funcionário há 3 meses sem receber salário. Nesta quarta-feira, o presidente do Avaí deve se pronunciar sobre o assunto. Para o goleiro Renan, que acabou de chegar do Botafogo, a situação complica o dia a dia do clube, mas é um desafio que tem que ser enfrentado. Creio que isso aí de uma hora ou outra vai se resolver. A própria diretoria, o pouco que eu tenho escutado aí, estão se mexendo e vão estar resolvendo isso o mais rápido possível. E é isso que eu espero, é isso que todo mundo espera e acredito que vai estar se resolvendo e o clube vai estar caminhando bem. É uma situação com dívidas aí de 50 milhões de reais não é tão fácil de resolver assim como o Renan falou ali, né? Claro, está naquele discurso político. E é praticamente impossível que isso também não tenha reflexo dentro de campo. Melhor para os times da nossa região, né? Para o Brusque e para o Camboriú, que pega um time mais forte do campeonato estadual, digamos, mais capenga, né? E no ano passado, vale lembrar que o Avaí escapou do rebaixamento também nos momentos finais, né? E hoje começa a Primeira Liga, né? A nova versão da Copa Sul, Minas Rio, com um time catarinense em campo. Tem Criciúma e Cruzeiro às 7h30 da noite no estádio Heriberto Wilson. A Primeira Liga é que é a competição dos rebelados da CBF. O Meio Dia Esporte de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã. Graciliano Rodrigues.